Olá YouTube, bem-vindo ao Out of Bounds, canal de basquetebol totalmente em português. O meu nome é Vitor Bessa e hoje trago os 10 melhores point guards da história da NBA. From the backcourt, an 80-foot jumper. Good! I think we see Willis coming out. He is just showing so much heart and determination. Em décimo lugar, Bob Cousy. Bob Cousy revolucionou a posição de point guard desde que chegou na NBA. Foi 8 vezes assistente líder desde 1953 e 1960, 3 vezes All-Star, 10 vezes All-NBA First Team, 6 vezes campeão da NBA e ainda MVP em 1957. Revolucionou a posição de point guard devido aos seus passos e à sua capacidade de correr o fast break. Podia tê-lo colocado mais alto, mas o facto de ter jogado na época de 60 faz com que não consiga colocar à frente de outros jogadores. Ainda assim, Bob Cousy foi um grande jogador e será sempre o pai da posição de point guard. Em nono lugar, Russell Westbrook. Russell Westbrook é um dos jogos mais controversos da história da NBA, provavelmente. Muitos consideram um stat chaser, mas ainda assim, o que ele fez foi história. Desde 1962 que nunca nenhum jogador tinha conseguido uma época de triplo-duplo, desde Oscar Robertson. Russell Westbrook em 2017 conseguiu isso e ainda repetiu por mais 2 vezes. Foi MVP em 2017 e até ao momento tem uma média de 8.32 assists por jogo, o que fazem dele top 10 no ranking de assistências. E é sem dúvida o jogador mais atlético da história da posição de point guard. É temível ao atacar e apesar de ter uma eficácia um bocado duvidosa, continua a ser, na minha opinião, um dos melhores point guards que jogou na NBA. Em oitavo lugar, Jason Kidd. Jason Kidd é provavelmente o point guard mais underrated da história da NBA. A verdade é que não tem grandes status, mas tudo o que fazia em ambos os lados do campo mostra a sua qualidade. É o segundo jogador com mais assistências da história da NBA, atrás de John Stockton. Foi nomeado 9 vezes para equipas defensivas da NBA e ocupou o 64º lugar em rebounds. Conseguiu levar uma equipa dos New Jersey Nets à final da NBA, onde perderam para os Los Angeles Lakers, e a única coisa que se lhe aponta é o facto de não ter conseguido repetir essa proeza com os Nets quando o Vince Carter estava lá. Ainda assim foi campeão pelos Dallas Mavericks, ao lado de Dirk Nowitzki e Shawn Marion, e é sem dúvida dos melhores point guards tanto a atacar como a defender da história da NBA. Em sétimo lugar, Steve Nash. Foi sem dúvida um dos melhores playmakers da história da NBA. Ganhou 2 MVPs e faz ainda parte do clube dos 50-40-90, ou seja, 50% de field goal percentage, 40% de 3-point percentage e 90% de free throw, sendo dos poucos jogadores da história da NBA a fazer parte desse clube. Para terem uma ideia, jogadores como Larry Bird, Steph Curry, Kevin Durant, Reggie Miller, Dirk Nowitzki e Mark Price fazem parte deste clube. É um jogador fabuloso e é muitas vezes olhado de lado pelo facto de muitos acreditarem que Shaquille O'Neal ou Kobe Bryant deviam ter ganho os MVPs no lugar deste. Ainda assim, Nash era um jogador fabuloso e peca apenas por nunca ter conseguido ir muito longe nos playoffs com os Phoenix Suns. Ainda assim, é um grande playmaker e vai ficar para sempre na história da NBA. Em sexto lugar, Chris Paul. A carreira de Chris Paul é um bocado estranha. Teve um pico de forma muito cedo na carreira. Em 2008 ficou segundo na votação de MVP, atrás de Kobe Bryant, e é sem dúvida um dos melhores point guards da história da NBA. No seu currículo conta com 10 vezes All-Star, uma vez MVP do All-Star Game em 2013, 4 vezes All-NBA First Team, 4 vezes All-NBA Second Team, 7 vezes All-NBA First Defensive Team e foi ainda Rookie of the Year em 2006. Mostra claramente a capacidade deste jogador, tanto a atacar como a defender. O único problema que aponta Chris Paul é o facto das lesões em momentos cruciais. Muitas vezes quando a equipa precisava para avançar mais nos playoffs, Chris Paul estava lesionado, e o facto de nunca ter conseguido chegar à final da NBA. Ainda assim, Chris Paul vai ficar para sempre na história como um dos jogadores na posição de point guard mais incríveis de se ver jogar e ainda com mais 2 ou 3 anos na carreira, tudo para mudar e ainda poderá ganhar então aquele título que tanto ambiciona. Em quinto lugar, John Stockton. John Stockton, que tem o recorde de mais assistências e mais steals da história da NBA e que não estão nem sequer perto de serem tocados por qualquer jogador ainda no ativo. Tem ainda uma field goal percentage de carreira de 51.5%, o que faz dele um dos jogadores mais eficientes da posição de point guard. Formou uma dupla temível num pick and roll com Karl Malone e chegou 2 vezes à final da NBA, tendo perdido para o Chicago Bulls de Michael Jordan. Não consigo colocá-lo mais alto simplesmente pela falta de títulos e de prémios individuais. Karl Malone era visto sempre como a cara da equipa, mas ainda assim o grande motor do ataque da equipa dos Utah Jazz era John Stockton. John Stockton é ainda assim o melhor base da história
da NBA nos anos 90 e vai ficar para sempre nos corações dos adeptos do Utah Jazz. Em quarto lugar, Oscar Robertson. Big O, como era conhecido, foi o primeiro jogador da NBA a ter uma época de triplo-duplo, em 1962, que lhe valeu o MVP desse ano. Foi um dos jogadores mais completos da história da NBA e a única coisa que lhe posso apontar é o facto das equipas dele nem sempre terem sucesso, principalmente nos playoffs. Até à chegada de Kareem Abdul-Jabbar, as equipas de Oscar Robertson muitas vezes falhavam os playoffs e ou quando iam aos playoffs iam sempre com um recorde negativo, a menos de 50%, ou seja, tinham mais derrotas que vitórias. Ainda assim foi um point guard eletrizante e sem dúvida um dos jogadores mais completos que existiu, marcando assim uma nova geração de point guards da história da NBA. Em terceiro lugar, Isaiah Thomas. Zeke, como era conhecido na NBA, foi o chefe dos Bad Boy Pistons durante os anos 80 e 90. Ganhou dois títulos da NBA, tendo sido nomeado Finals MVP em 1990, e tem ainda de carreira 9.3 assists, o que o coloca em quarto lugar all-time. Foi um point guard eletrizante e, para além de ser um bom marcador, era também ainda um bom assistente. De carreira tem ainda 1.9 steals por jogo, o que mostram que era um excelente jogador a ler principalmente as passing lanes. Por essas razões é que acabou no Hall of Fame e por isso e por facto de ter 2 títulos da NBA que eu coloco à frente de Oscar Robertson e assim em terceiro nesta lista de melhores point guards de todos os tempos. Em segundo lugar, Steph Curry. Steph Curry mudou completamente a posição de point guard antes dos seus 30 anos. Um jogador incrível da linha de 3 pontos, o que fazem dele um dos point guards mais difíceis de guardar, pelo facto de conseguir estender o seu range quase até a linha de meio campo. Foi 2 vezes MVP, uma delas unânime, na campanha 2015-2016, onde também se juntou ao 50-40-90 Club. Para além de ter revolucionado a posição de point guard, Steph Curry ganhou ainda 3 títulos da NBA, e apesar de muitos acharem que ele fez um bocado de choke nas finais, e ao facto de ele não ter recebido prémios de Finals MVP, ainda assim, nada disso tira o mérito de Steph Curry, que revolucionou completamente o jogo, e que é sem dúvida um dos role models para os novos bases da NBA. E claro, em primeiro lugar, e sem surpresas, Magic Johnson. O motor de arranque dos Showtime Lakers dos anos 80 e 90, Magic Johnson revolucionou a posição de point guard. Primeiro, devido aos seus passos incríveis e, claro, pelo facto de ter cerca de 2,6 m. Durante a sua primeira época, apesar de não ter sido Rookie of the Year, foi nomeado para a primeira equipa do Rookie, ganhou o campeonato e foi nomeado Finals MVP, tornando-se um dos poucos rookies a ganhar o prémio de Finals MVP. No último jogo para o título, devido à lesão de Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson foi obrigado a jogar a centro e mostrou que ser um dos jogadores mais completos da história. Assim sendo, no seu currículo juntou 5 títulos da NBA, 3 MVPs, 3 Finals MVPs, 2 All-Stars, 2 vezes All-Star Game MVP, foi ainda 4 vezes líder de assistência da NBA e 2 vezes líder de steals da NBA. Assim sendo, duvido muito que nos próximos tempos haja algum point guard que chegará perto sequer do talento de Magic Johnson e então para mim ele é o melhor point guard de todos os tempos.